Amados, foi-me pedido para trazer uma rápida palavra a respeito dos nossos dias, da questão política, da questão do nosso Estado. E eu fui orar ao Senhor, e o Senhor me colocou no coração alguns textos, que eu pediria que vocês só me acompanhassem prestando atenção, porque eu preciso ser o mais breve possível. É um assunto muito sensível, muito complexo, mas o Senhor me colocou o primeiro texto, que foi uma palavra de Paulo à igreja de Coríntios, quando ele escreve a primeira carta. Ele começa dizendo assim: porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Amém? E o Senhor me colocou no coração para falar do reino de Deus, para falar de Jesus. E este, o crucificado, que nós vamos lembrar aqui hoje, estamos celebrando sua morte e a sua ressurreição. Lá no Velho Testamento, Isaías profetiza 740 anos antes, e diz, no capítulo 9, versículo 6, aquela música que nós cantamos aqui: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? O próprio salmista, ele traz uma palavra profética, dizendo: não é assim que a minha casa está para com Deus, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Palavras proféticas falando do reino, falando de Jesus, o Rei dos Reis. A última música que nós cantamos aqui foi Digno, digno, digno é o Senhor. É um texto lá de Apocalipse. Porque foste morto, e com teu sangue compraste para o nosso Deus homens de todas as nações, tribos, povos e línguas, e os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre esta terra. Então, amados, eu não sei se vocês estão começando a entender, eu estou falando do reino e do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Quantos aqui são cidadãos do reino? Aleluia, amém, glória a Deus. E a profecia de Isaías foi cumprida. O Rei dos Reis se fez carne. Ele sempre foi o verbo vivo de Deus. Ele estava com Deus, ele era Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. E lá em Mateus, nós lemos: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Veio o rei, veio para o que era seu. Os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, cidadãos do reino de Deus. E vem João Batista, antes de Jesus, preparando o caminho, como o profeta disse. E então, João Batista diz: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus nasce,
tem uma adolescência sadia, uma vida irrepreensível, sem mácula, sem dolo, e ele é julgado pelo seu povo, rejeitado, trocado por Barrabás, crucificado sobre o seu madeiro, uma plaquinha com a inscrição: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Antes disso, antes de Jesus começar o seu ministério, ele foi tentado na sua identidade e ele foi tentado no seu reinado. O diabo disse para ele assim, levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória destes reinos, e disse a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: arreda, Satanás, porque está escrito: adore ao Senhor teu Deus, e só a Ele preste culto. E Satanás o deixou. Jesus é o Rei dos Reis, amados. Ele é o nosso Rei. Amém? Hoje nós exaltamos o Rei dos Reis, cantando ao Senhor. E Jesus, já no seu ministério, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou-lhe: você é rei? Jesus respondeu: tu o dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Amém? Ainda, numa outra ocasião, os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, amados, nós vivemos num reino onde o nosso rei é o glorioso Senhor Jesus, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Estamos debaixo do seu governo, da sua autoridade. Nada acontece na nossa vida por acaso, nenhum fio da nossa cabeça cai sem que ele consinta. Ele é o nosso rei. Paulo, ao explicar isso para a igreja de Roma, ele escreve aos Romanos, no capítulo 14, 17, ele estava falando num contexto sobre alimentos santificados a ídolos, o que pode, o que não deve, e comer ou não comer. E Paulo, no versículo 17 desse capítulo, ele diz assim: mas o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Amém? Você está no reino. O reino de Deus é justiça. Não há um justo sequer, se não for pelo sangue de Jesus. A palavra diz que ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus. Esse é o fruto do reino de Deus. Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Amados, a igreja de Atos, no capítulo 9, versículo, deixa eu achar aqui rapidinho, diz assim, versículo 31. Assim a igreja de Atos dos Apóstolos tinha paz por toda a Judeia, Galileia, Samaria, edificando-se na comunhão e no temor do Espírito Santo, e no consolo do Senhor crescia em número. Vocês sabem por que a igreja tinha paz? Num contexto geopolítico, amados, que não era democrático. Hoje no Brasil vivemos uma democracia. A Judeia estava sob domínio, sob ocupação de um império poderoso romano. Os judeus não tinham como votar, não tinham candidatos para escolher, não podiam tirar César. A igreja do Senhor Jesus, vivendo no reino de Jesus, tinha paz na Judeia, na Galileia e em Samaria. E a igreja tinha a alegria do Espírito Santo.
Em Atos 2, 42, diz que a igreja tinha uma alegria tão gloriosa do Espírito Santo, que vidas a cada dia iam sendo acrescentadas ao reino, porque a igreja caiu na graça de todos, estavam debaixo de um domínio, amados, de uma nação estrangeira. E por que eu falo isso? O Espírito Santo nos está falando isso, porque alguns estão ansiosos, com medo de direita, de esquerda, de centrão, de fundão, de direitão. Esquece isso, amados. Olhem para o reino de Deus. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que fraquinho. Amém? Nós estamos no reino de Deus. E para finalizar, Paulo diz ao seu amado filho na fé, Timóteo, ele diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos. Orem em favor das autoridades constituídas, dos reis, dos governantes e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila e tenhamos paz, com toda piedade e com toda reverência. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. O desejo do Senhor, amados, é que todos os homens sejam salvos e que o reino de Deus nessa terra seja expandido. Dizem alguns historiadores que daquela igreja primitiva, que começou com os 12, e que no Pentecoste tinha mais ou menos 120, desses 120, em mais ou menos 60 anos, a igreja tinha aproximadamente 500 mil. Eu pergunto para vocês, vocês conhecem alguma, vamos falar, denominação, que em 50 anos começou com 12 e terminou com 500 mil? E essa igreja, amados, ela passou perseguição, morte, espada, fome, vergonha, e o reino de Deus foi expandido. Amém? Bom, devemos orar. Eu li uma frase do Samuel Farias, que vai ministrar para os jovens semana que vem, muito importante. Ele diz: você pode decidir ou ajudar, contribuir a decidir os rumos da nação e de várias gerações com um dedo indicador, esquerdo ou direito. Mas você também pode fazer isso de joelhos dobrados, com o coração rendido ao Senhor, tendo a visão clara do reino de Deus, intercedendo por essa nação, com o coração rasgado, diz 2 Coríntios 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, confessar seus pecados, abandonar, me buscar de todo o coração, então eu ouvirei do céu, eu virei, eu sararei essa nação, essa terra. Amém? Amados, é um direito nosso votar, e é um dever. É um direito porque, usando a comparação com a Palestina, da época do domínio romano, eles não tinham esse direito. Nós temos, nós podemos ajudar a escolher os governantes. Mas também é um dever. No Brasil, vocês sabem que se você precisar passar ou se inscrever num concurso público, ou renovar o seu passaporte, eles vão lhe pedir a sua situação eleitoral. Então é um dever, para não dizer obrigação, porque você é facultado a possibilidade de não ir e justificar, ou de não justificar e pagar R$3 de multa. Então que isso fique bem claro, nós não vamos nos eximir dos nossos direitos e deveres de cidadãos, mas nós temos que saber que o reino de Deus está em nós,
entre nós e que nós somos do reino de Deus. Amém? E que a solução para toda e qualquer pessoa é Jesus. Para toda e qualquer cidade é Jesus. Para toda e qualquer nação é Jesus. Então, vote como cidadão, seja responsável, dobre os seus joelhos. Muitas igrejas, nessa semana que vem, estão fazendo campanhas de tirar 15 minutos por dia, de joelhos dobrados, orando pelo Brasil, não para que esse candidato ganhe, ou aquele, que o Senhor nos livre disso ou daquilo, mas que o Senhor faça a sua vontade, que o reino de Deus seja definitivamente implantado e expandido na nossa vida, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na cidade, no estado e na nação. Amém? Amém. Glória a Deus. Já te passo a palavra. Melhor é confiar em Deus. Amém. Então, amados, nós somos irmãos em Cristo. Fomos comprados pelo mesmo sangue. Não vamos brigar por causa de partidarismo. Não vamos quebrar a nossa amizade, a nossa comunhão em família, porque um é A, o outro é B. Em nome de Jesus, nosso reino está acima dessas coisas. O mundo e a sua aparência vai passar, mas o reino de Deus é eterno. E Jesus está voltando. Amém? Que o Senhor dê graça, sabedoria, e que cada um de nós tenhamos essa responsabilidade de clamar com lágrimas pela nossa nação. Vamos orar pelo Brasil agora. Vamos ficar em pé, amados. Senhor, nós aqui como igreja, nos unimos num só coração, Senhor, reconhecendo que somos do Teu reino, que Tu és o nosso Rei, Senhor, que Tu és o Rei dos Reis, e que nós precisamos, Senhor, do Teu mover, da Tua boa mão sobre a nossa nação, Senhor. Vem com Tua graça, com Tua misericórdia, Senhor, e cobre essa nação, Senhor, com Tua bondade, Senhor. Os caminhos, Senhor, o rumo desta nação estão em Tuas mãos, porque Tu constitui autoridade, Tu derruba reino, Senhor. Tu és a nossa suprema autoridade, Tu és o cabeça, mas também Tu és o nosso fundamento, a rocha eterna. Nós confiamos em Ti e clamamos, tem misericórdia da nossa pátria amada, Senhor. Tem misericórdia desta nação, Senhor, e que muitos, Senhor, venham a Te conhecer e venham a se tornar cidadãos do Teu reino, reino do Filho do Teu amor, ó Pai, reino de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém.